De volta para o nosso closing aqui da BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. 4 horas e 57 minutos, mais 3 minutinhos de negociação na B3. A Ibovespa continua em queda, 0,14%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo está reduzindo o prejuízo do dia, mas está se encaminhando para mais um pregão em território negativo. E para comentar sobre o andamento do Ibovespa e das ações que mais movimentaram o pregão nesta quarta-feira, vou chamar já o nosso segundo convidado do dia, o Bruno Komura, analista da Ouro Preto Investimentos. Muito boa tarde, Bruno, e bem-vindo ao closing da BMC. Obrigado, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer tê-lo conosco. Bruno, vamos falar um pouquinho então de setor energético. Taesa aqui está anunciando essa nova aquisição, né? Na verdade, essa possibilidade de aumentar a sua atividade. A gente falou da Taesa antes, mas em geral o setor elétrico está em fibrilação, porque teremos dia 15 de junho, se não me engano, dia 30 de junho, teremos o grande leilão elétrico, né, de distribuição aqui no Brasil. Qual é a sua visão sobre o setor elétrico como um todo? Em geral, quais ações vocês estão olhando com mais carinho na Ouro Preto? A gente gosta bastante do setor, né? Então, agora nos últimos meses foi um setor bastante importante para a nossa carteira, porque ele desempenhou um papel defensivo, ainda mais com tanta incerteza aí no mercado, né? A gente é bastante cauteloso com as ações, porque a gente vê que esse leilão pode sinalizar bastante coisa para o mercado, né? Então, a gente precisa ver se os players eles vão fazer lances racionais ou será que eles vão pagar caros, né? Então, a gente está observando bastante isso. A gente tem algumas empresas que a gente gosta bastante, né? Então, por exemplo, a Alupar é uma empresa que não é tão líquida, não é tão famosa como a Taesa ou a Transmissão Paulista, mas é um ativo que a gente acaba gostando bastante, né? Então, eles têm sido bastante racionais na alocação de capital, ou seja, nos últimos leilões eles acabaram não levando muitos ativos, mesmo porque eles não querem pagar caro, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente procura bastante aí nesse tipo de empresa, né? Podem ter outras empresas aí que estão ainda com o overhang do mercado, né? Então o mercado ainda está bastante cauteloso, Neoenergia, CPFL, a gente acaba analisando essas empresas, mas a gente ainda está um pouco cético em relação ao case, né? Aos cases, e a gente quer ver como é que vai ser a postura aí nesse leilão para decidir se a gente começa a montar uma posição ou não, né? Mesmo porque o cenário macro, ele parece que está virando, né? Então, tem perspectiva de corte de juros e esse setor elétrico, ele tende a ficar um pouco mais para trás, né? Nesse movimento. Pois é, né? Só complementando esse ponto, depois eu deixo a palavra para a nossa Isa. O que vocês acharam da Eletrobras, mais de um ano, né? Quase 2 anos após a privatização, e o que esperar também da elétrica nos próximos meses? Existe o risco de reversão desse processo de privatização, segundo a Ouro Preto? Não, eu acredito que não. Eu sei que todo esse discurso acaba gerando bastante ruído no mercado, mas a gente acha que é improvável que esse movimento ele seja revertido, né? Eu acho que o capital político a ser gasto seria muito grande e a relação do Congresso com o Executivo não está tão boa assim, né? Como a gente viu aí as discussões, as questões envolvendo o Lira, né? Então, a gente não acha que essa privatização vai ser revertida e uma coisa que tem pesado muito nas ações, né? Eu acho que isso daí acaba sendo ruído, ficando em segundo plano, e o principal fator aí que pesou nas ações é o preço da energia, né? Então, a gente teve um período de chuvas muito forte, isso fez com que os níveis do reservatório eles subissem, né, num patamar bastante confortável, então isso sinaliza aí que a energia deve continuar barata, pelo menos no curto prazo. Perfeito. Isa, sua pergunta para o Bruno. Boa tarde, Bruno. E ainda no setor de elétricas, né, que é o bom e velho pagador de dividendos. Nós tivemos no ano passado ali, atraindo os investidores por conta justamente do pagamento de dividendos. Queria sua opinião, quais ações do setor de energia podem pagar bons dividendos aí que vocês estão olhando para este ano?
Em relação a dividendos, a gente gosta bastante, então, de Alupar, né? A gente acha que vai ter um dividendos bastante atrativo, cerca aí de 13%, então é um patamar que é muito maior do que dos anos anteriores e vai bastante em linha com essa ideia de que a empresa ela vai colocando os projetos em operação. A partir desse momento, ela passa a ser geradora de caixa e começa a distribuir cada vez mais dividendos. Em relação às outras empresas de transmissão, né, a Taesa, TRPL também, a gente acha que está um pouco caro, por mais que tenha um bom nível de distribuição de dividendos, a gente acha que pode ter um problema aí no preço das ações. Então, a gente é um pouco mais cauteloso com essas duas empresas. Quando a gente vai para outros segmentos do setor de energia elétrica, a gente acaba gostando bastante, então, de Neoenergia. Eu sei que tem ceticismo no mercado, a gente também está bastante cauteloso, mas a gente acha que tem um bom potencial aí, com maior racionalidade aí nas participações do leilão, né? Então, depois disso, eu acho que o mercado ele deve voltar a comprar, então, e isso acompanhado com bons dividendos, né, no geral. Perfeito. Agora, vamos falar, Bruno, um pouco de setor imobiliário também, que a gente fala pouco, né, no último período, por causa dos juros tão elevados assim. O que você está achando, o que a Ouro Preto está achando do setor como um todo? Os juros tão elevados por tanto tempo, aumento do custo das matérias-primas e também uma inflação que está corroendo o poder de compra dos brasileiros, estão afetando esse setor? Existe o risco de recuperação judicial de empresas do setor de construção e incorporação, ou as empresas brasileiras desse ramo sabem trabalhar com um ambiente tão hostil assim? Eu acho que as empresas elas aprenderam a trabalhar nesse ambiente hostil, né? Então, desde a última crise aí, 2008, depois 2014, a gente viu aí que as empresas no geral aprenderam a lidar melhor, né? Começaram a melhorar o balanço, né? Para enfrentar qualquer tipo de volatilidade. Então, hoje a gente vê que é muito pouco provável ter qualquer tipo de problema extremo, né? Como entrada em recuperação judicial. Mas a gente acha que os fatores macros, eles devem prevalecer em relação aos fatores micro. Em questão de micro, a gente não acha que vai ter uma melhora tão significativa agora no curto prazo. Provavelmente a gente vai continuar vendo uma dificuldade nas vendas, né? Então as empresas focando ainda na venda dos estoques e segurando um pouco os lançamentos. Então eu acho que a pressão de custos ela está arrefecendo e ao longo do tempo, né, ao longo de 2023, a gente vai ver então uma leve melhora aí nas margens também. Isso principalmente para média e alta renda. Agora pensando na baixa renda, a gente ainda a gente viu, né, que teve um rally recente, a gente ainda está bastante confiante de que pode ter mais um pouco, mas a gente só precisa tomar cuidado porque, querendo ou não, a gente está muito à mercê de questões que envolvem o governo, né? Então, a gente vai precisar ver como é que se desenrola a discussão da remuneração do FGTS e também que tipo de incentivo a gente vai ter no Minha Casa Minha Vida. No geral, acho que é isso. EZTEC é uma empresa que a gente gosta bastante, depois Cyrela também. Agora, para as outras empresas, né, a gente é um pouquinho mais cauteloso, né? Então, Gafisa, que poderia ser uma empresa que é mais arriscada, né? Que ela teve aí no palco, né? Teve uma briga aí do Tanuri com a Ash Capital e etc. Mas ela continua sendo bastante endividada. A gente não acha que ela tem risco de quebrar, mas eu acho que ela não está tão preparada assim para surfar um boom aí que pode vir com o corte de juros, né? Perfeito. Então, vamos, Isa, a sua pergunta, temos ainda um tempinho, depois a gente volta a falar sobre esse assunto também. Bom, já que ainda nesse setor, né, você está falando de construção e incorporação também, vale para essa análise que você fez, e também o que e shoppings, né? Como é que vocês estão enxergando esse setor com a alta de juros? Eu acho que é um setor que deve se beneficiar também, mas a gente é um pouco mais seletivo também, né, nesse setor, porque a gente viu que Multiplan, ela é uma empresa que tem a melhor carteira aí do mercado, né, então os ativos são de ótima qualidade, mas também é o papel que mais andou. Então a gente vê aí que o múltiplo do Price FFO, ele ainda está bastante distante, né, quando a gente compara esses múltiplos entre Iguatemi e Multiplan. E a gente acha que tem uma oportunidade em Iguatemi, que também ele é bastante resiliente, né, mesmo em momentos de crise.
e a gente acaba gostando bastante. Mas também tem a outra empresa, né, que é a Alliance, ela acabou de fazer a fusão com a BR Malls, e a gente acha que tem bastante sinergia para vir e que o mercado ele ainda não comprou, não precificou tudo isso, né? Então está esperando vir os resultados, está esperando vir essas melhoras para a partir desse momento se posicionar. Então a gente acha que tem uma oportunidade muito boa, tanto na frente micro quanto na frente macro. Agora, vamos falar um pouquinho de setor de alimentos, né, de varejo alimentar, porque temos várias empresas que estão se tornando algumas queridinhas dos investidores. Eu fico pensando na M. Dias Branco, né, que está não, branco com R, que está tendo uma ótima performance na Bolsa, entre outras. O que vocês estão achando desse setor, mesmo se, de novo, a inflação dos alimentos é aquela que mais corrói o poder de compra do brasileiro, que mais morde um dragão, que mais morde a renda do brasileiro, e quais são as perspectivas para os próximos meses e anos, considerando também o cenário mundial, se vocês esperam uma nova alta dos preços dos alimentos? Eu acredito que a Alimentos ele vai continuar sendo bastante resiliente, né? Então a gente não vai ver um arrefecimento tão forte aí da parte de alimentos, mas eu acho que uma coisa que tem ajudado bastante a companhia é a redução dos insumos, né? Então quando a gente olha o preço dos grãos, né? Principalmente trigo, milho, soja, todas essas commodities agrícolas, elas tendem a ter um comportamento parecido, né? Porque eles acabam disputando a mesma área de plantio. Então, com essa queda, eu acho que isso acabou beneficiando muitas empresas, né? Então, entre elas, a M. Dias Branco, acho que como a gente viu nas ações, a Ambev também, ela deve se beneficiar com esse tipo de movimento. Mas eu acho que a gente é bastante cauteloso com isso daí, porque a gente não vê muito mais espaço para as commodities caírem tanto, né? Então, tem toda a questão da China, que ela quer mudar o direcionamento do crescimento, né? Então ela não quer mais crescer através do mercado de construção civil, de infraestrutura, ela quer priorizar mais o consumo. Então isso quer dizer, então, maior consumo de grãos também. Eu acho que tanto por questões aí agrícolas, tanto quanto pecuária, né? Então a gente acha que é muito legal, né, que o Brasil ele está tendo uma super safra, está sendo beneficiado, está ajudando bastante as empresas, mas eu acho que o espaço para corte adicional no custo dessas empresas, acho que é muito limitado. Então a gente vai precisar ver uma melhora da economia, né, principalmente do mercado da M. Dias, para ver a empresa andando mais, né? Por mais que a gente veja uma melhora na margem aí nos próximos 2 resultados. Isa, eu só queria também aproveitar, voltar um pouquinho à questão da energia que a gente falou no começo, depois eu te deixo a palavra, prometo, mas eu queria só voltar à questão da energia porque esqueci de perguntar sobre 2 empresas que estão se tornando também entre as queridinhas do nosso público, que estão perguntando aqui no chat, que são Raízen e Cosan. O que vocês estão achando aí na Ouro Preto de Raízen e Cosan? Qual que é o andamento das 2 empresas e se vocês acham que há margem para um ulterior crescimento de ambas nos setores de energia, especialmente energias renováveis, né? A gente é bastante comprado nessa tese, né? A gente gosta bastante dessa ideia de transição e eu acho que a Raízen ela está bem posicionada, né? Então, o principal potencial da Raízen, ela está no etanol de segunda geração, né, no E2G, e é basicamente o etanol celulósico, né, e ele aproveita, então, o bagaço da cana, né, e acaba aumentando a produção de etanol. A gente acha que a Raízen, ela vai ter bastante sucesso nessa empreitada, ela está com uma ou 2 usinas já funcionando, e ela já está avançando no processo de construção, e provavelmente ela vai conseguir, sim, produzir em escala industrial, né, de um jeito que seja economicamente viável. E o bom do etanol de segunda geração, como ele tem bastante essa pegada E2G, ESG, ele acaba tendo um prêmio em relação ao etanol normal, né? Então, a gente acha que tem bastante potencial, é uma boa empresa, ela acabou apanhando bastante recentemente, tem toda essa discussão em relação aos preços dos combustíveis também, né, que pode disputar com o preço do álcool, mas no geral a gente vê que a empresa está muito bem posicionada, porque se você tem o preço do combustível muito baixo, a empresa ela pode começar a produzir mais
açúcar, né? Então, acho que isso acaba ajudando bastante a Cosan também, né? Então, ela tem um certo nível de flexibilidade. É lógico que a gente não consegue fazer 100% de produção de açúcar ou 100% de produção de etanol. A gente acaba sempre tendo um mix dos dois, mas a gente tem uma margem de flexibilidade para dar mais prioridade para um ou para outro. Então, eu acho que uma preocupação aí no mundo de que a Índia ela está retirando oferta do mercado, principalmente para produzir mais etanol lá dentro do país. Então, isso está ajudando bastante o preço do açúcar e isso ajuda a Cosan. Então, a gente é bastante otimista. Além disso, né, a Cosan, a gente não vê ela só como um play de agro, ou um play de energia renovável. A gente vê como uma holding que faz alocação de capital. E, historicamente, né, o Rubens Ometo, né, que ele está como chairman da Cosan, ele tem feito decisões boas, né? Como a gente vê aí na Comgás, que agora é Compass, e também agora na posição de Vale, né? A gente espera um pouco para ver como é que o que vai acontecer, né, com as divisões de metais da Vale, mas a gente é bastante otimista com o case, porque são empresas de qualidade e tão baratas. Perfeito. Temos a pergunta que vem do público, né, Isa? Isso, aproveitando então o gancho aí das perguntas do público, ainda no setor de energia, o Emerson Duarte está perguntando, Bruno, tem alguma opinião sobre a Neoenergia? A Neoenergia, então, a gente acaba gostando bastante, a gente só precisa tomar cuidado porque enquanto que a gente tem preocupação com o controlador, né, ele é espanhol, ele tem sido bastante agressivo também na alocação de capital, né, então ele tem feito alocações aí em vários projetos, tentado participar de todos os projetos que é possível, e a gente só precisa tomar cuidado porque agora com os juros mais altos a gente precisa ser mais seletivo na alocação de capital, né? Então, na hora de escolher os projetos, você precisa fazer uma due diligence, né? Fazer uma análise mais profunda para ver se ele é economicamente viável, porque se estiver pagando muito caro, provavelmente a gente vai ter dificuldades de reverter esse tipo de problema. Vamos ver então o que vai acontecer. Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui do nosso público, senão a gente agradece. Temos o I Dias, Bruno, o último ponto que ele está salientando aqui. O que você está achando do endividamento da Cosan, né? Sobre o raciocínio que você fez sobre a Cosan como um todo. A parte de endividamento preocupa vocês na Ouro Preto ou é algo que está sob controle? Eu acho que é alguma coisa que está sob controle, né? Todas as unidades de negócio da Cosan, elas são geradoras de caixa, está conseguindo implementar boas mudanças, né? Principalmente em Rumo, que a gente viu que teve sérios problemas comerciais, mas que agora já a lição de casa foi feita e está começando a gerar bons resultados, né? Então, tem essa preocupação para financiar, né, a compra da posição da Vale, mas eu acho que com a própria geração de caixa da empresa, ela vai conseguir financiar isso, né? Então, eu acho que o endividamento da Cosan, ela deve permanecer alto por um período mais longo, mas eu acho que isso não é tão preocupante assim. E mesmo porque, com redução de juros, eu acho que essa preocupação vai diminuir. Era exatamente esse o ponto que eu queria te perguntar sobre os juros, né? Então, se vocês estão tranquilos sobre a redução de juros, fica mais tranquilo. Último ponto, tem muita gente agora que acordou querendo fazer perguntas, né? Vamos aproveitar do Bruno que está aqui conosco. Temos o Magalu e Via Varejo, né? Não sei se vocês também cobrem esse aspecto ou só varejo de alimentos, mas varejão em linha geral. O que vocês estão achando de Magalu e Via Varejo? A gente gosta bastante da tese de varejo, mas a gente acaba não gostando muito desses players, né? A gente acaba gostando muito mais de Mercado Livre, que ele está melhor posicionado aqui no mercado brasileiro, tem uma infraestrutura que eu acho que é diferencial. Então, eu acho que via varejo, a gente ainda tem muito medo do que pode ter dentro da empresa, né? A gente viu muitos esqueletos saindo aí nos últimos anos, a gente acha que pode vir mais. Então, mesmo que essas empresas elas sejam um alvo de aquisição de alguma empresa maior, então via varejo está numa situação muito complicada. Em relação à parte de Magazine Luiza, a gente viu, né, que eles ganharam espaço, né, deixado pela Americanas, mas eu acho que a competição ela vai voltar a ficar muito acirrada agora no segundo semestre, principalmente com os players asiáticos voltando para o mercado forte, né?
Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer e se de fato os players asiáticos vão dominar esse mercado do varejo brasileiro. Muito obrigado pela participação ao Bruno Komura, analista da Ouro Preto Investimentos. Com certeza voltaremos a falar juntos sobre esta conjuntura do mercado logo mais. Muito obrigado, Bruno, por sua participação. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal. E vamos lá então, continuando nossa análise do mercado de hoje, 5 horas e 17 minutos, Ibovespa acabou de fechar em queda, mais um dia negativo para o Ibovespa, dando uma olhada aqui no nosso Profit da Neológica, Ibovespa caiu 0,58%, então o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo encerra o terceiro pregão do dia e o último da semana, e o último do mês, aos 108.335 pontos. O dólar futuro sobe e supera R$ 5,08, sobe 0,17%, mas chegou ao longo do dia a superar os R$ 5,10, então tendência de alta para o dólar futuro, enquanto o dólar à vista subiu também 0,71%, R$ 5,08 para o dólar à vista. A melhor ação do dia, então, foi a CVC, 13,42% de alta, BRF subiu 11,32,83 e Marfrig subiu 6,24%. A pior ação do pregão desta quarta-feira foi Açaí, menos 4,19%, seguida pela TIM, menos 2,85%, e a Localweb, 2,54%. Isa, o que podemos falar, né? O que novidades, que notícias